Olá pessoal, aqui é a disciplina de Física com o professor Jaci. Vamos estar trabalhando aí agora, eu estar explicando aí sobre velocidade média. O que que é velocidade média? Para vocês aí, alunos da EJA do ensino médio. né? A velocidade média é a razão entre a distância percorrida por um corpo, né, e o tempo que ela demora para percorrer essa distância. Matematicamente, podemos calcular a velocidade média de um corpo utilizando essa fórmula aí, gente. Ó. Qual que é a fórmula que a gente utiliza aí? Observem aí que é essa fórmula que a gente usa. Ó. Velocidade média, Vm, é igual à variação da distância percorrida. Delta S é a variação da posição, o quanto é a distância foi percorrida, né? E o delta t, que esse triângulozinho aqui a gente chama de delta, tá? É a variação do tempo, o tempo que ela levou para gastar isso aí. Quando fala razão, é a divisão, tá, gente? A distância percorrida dividido pelo tempo, ok, gente? E no Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão para velocidade média é um metros por segundo, ok? É um metro por segundo. No Brasil a gente usa muito quilômetros por hora, né? Mas no Sistema Internacional de Unidade, que a gente já falou sobre isso, é o metros por segundo. Ok, gente? E a letra grega, então, ela significa, né, aqui no ensino médio, uma variação, tá? Desta maneira, nós podemos escrever sempre que for conveniente essa variação, fazendo a subtração. De que forma? Olha só. Por exemplo, a variação da posição, né? Quando é dada a posição inicial e a posição final. Porque às vezes é dado só a posição da onde uma partícula iniciou seu movimento e até onde ele terminou seu movimento. Então nós temos a posição final e a posição inicial. Então, no caso aqui do ΔS, gente, tá? O ΔS, né? Porque você tem lá a primeira fórmula lá, que é o que? Velocidade média é igual ao ΔS dividido por ΔT. Mas o ΔS, que é a posição onde o carro, a distância que o carro percorreu, pode ser quem? Pode ser calculado como? Quando é dada a posição inicial e a posição final, você faz a diferença entre eles, entre a final, da onde ele parou, menos a inicial. E o tempo também, o início que ele começou, né? No caso aqui, ó, o início e aqui o fim. O tempo final que ele demorou para percorrer, menos o tempo inicial, tá? Então, duas formulazinhas vocês têm para calcular a velocidade média, ok? Essa aqui, quando já é dada a distância, ó, essa aqui já quando é dada a distância percorrida e a duração dessa distância, e essa aqui quando é dado o ponto inicial e o ponto final de chegada. Você vai pegar o final menos inicial, né? E aqui o tempo que ele começou a percorrer e o tempo que ele terminou. Ó. Tempo final menos o tempo inicial. Tá? Aqui está a legenda do lado para vocês. Ok, pessoal? E aí, ó, como que nem eu havia falado para vocês. Em relação à velocidade instantânea, é a velocidade daquele móvel naquele instante que você olha. Você olhou no velocímetro do seu carro, do seu automóvel, está lá marcando 80 km por hora, naquele momento que você olhou é velocidade instantânea. Passou depois, já é outra velocidade, e aquela outra velocidade já é outra velocidade instantânea. Tá? E sempre no SI, essa velocidade instantânea ou velocidade média é dada em metros por segundo. Porém, aqui no Brasil, gente, a gente usa muito quilômetros por hora. Mas como que a gente faz a conversão de metros por segundo em quilômetros por hora? Por exemplo, você quer converter quilômetros por hora, aqui, ó, você quer converter ele em metros por segundo. Como é que a gente faz? Tá vendo aqui, ó? Ó, em metros por segundo. Basta você dividir por 3,6. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem transformação. Olha aqui na letra B, ó. 108 km por hora, transformar em metros por segundo. O que que pegou? Pegou 108, dividiu por 3,6. Isso equivale ao quê? A 30 metros por segundo. Agora, você quer converter metros por segundo em quilômetros por hora. O que que você vai fazer? Multiplicar por 3,6. Tá vendo aí? Então, olha só. Então, que nem aqui, ó, 20 metros por segundo, converter em quilômetros por hora, que é o que mais a gente usa nos velocímetros dos nossos automóveis aqui no Brasil, né? Só multiplicar, ó, 20 vezes 3,6, que deu o quê? Equivalente a 72 quilômetros por hora, ok? Então, essa é a conversão. Se você quer converter quilômetros por hora em metro por segundo, você divide por 3,6.
Se você quer converter metros por segundo em quilômetros por hora, multiplica por 3,6. E aqui tem uns exemplos, né, gente? Envolvendo velocidade média. Ó. Os dois exemplos aí. Tá? Aqui o primeiro é dado já a distância, que é 500 metros, e o tempo gasto. Ó. Então, pegou aqui aquela primeira fórmula. Distância ΔS dividido pelo tempo. 5.000 dividido por 400 deu 12,5. Como aqui está metros, aqui está segundo, metros por segundo. Se eu quisesse converter isso aqui em quilômetros por hora, o que a gente ia fazer? Multiplicar por 3,6. Ok? Aí colocaria em metros por segundo. Por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar só esse exemplo aí, daí vocês já sabem como fazer, ó. Imagina que eu quero converter isso aqui em quilômetros por hora. Então, eu iria pegar 12,5 vezes 3,6 para ver quanto que vale isso aí em quilômetro por hora. Ó. 12,5 vezes 3,6. Isso daria 45 quilômetros por hora. Ó, em quilômetros por hora. Ok? Olha outro exemplo aqui, ó. Número 2. Já vem com duas posições, ó. Tá vendo? Aqui é o tempo inicial que esse movimento desse carro aconteceu, em 15 segundos. Aí, nesse movimento inicial, ele partiu de qual ponto? Do 150 metros. Então, esse aqui é o tempo inicial e esse aqui é a posição inicial. Passado 35 segundos, ó, esse aqui já é o tempo final, TF, tempo final. A posição dele já era o quê? 350 metros, então, posição final. Aí ele usou a segunda fórmula, olha aí. Fez a subtração do final, da posição final menos a posição inicial, sempre na parte de cima aqui, da fração aqui, ó. 350 menos 150, que é a posição final menos a inicial. E o tempo final menos o tempo inicial embaixo, ó. 35 menos 15, 20. Dividiu aqui, deu 200 dividido por 20, deu 10 metros por segundo. Ah, eu quero saber isso aqui em quilômetros por hora. Só multiplicar 10 vezes 3,6. Logo, isso aqui vai dar quantos quilômetros por hora? 36 quilômetros por hora. Belezinha, pessoal? Então, isso aí é velocidade média. E tem essas atividades aí para vocês estarem desenvolvendo. Ok, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado na explicação para vocês aí. Até a próxima.